Fala galera, a paz do Senhor Jesus! E aí, como é que vocês estão? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente está fazendo, a carta de 1 Coríntios, a carta que Paulo escreveu para o pessoal dessa igreja e que não são temas antigos, são temas muito atuais, muito aplicáveis nos dias de hoje. E é muito tremendo como Deus está conectando todas as coisas. Se vocês prestarem atenção, as lições que a gente já viu sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, as atividades que a gente está fazendo no grupo, estão muito linkadas com as pregações. Vocês notaram isso? Isso não é em vão, isso não é à toa. Isso é Deus nos direcionando porque Ele tem algo grande a fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ele quer um novo tempo para a nossa igreja e nós devemos estar super conectados para não perder nada, para não perder uma oportunidade tão boa dessa de receber coisas tremendas e maravilhosas do nosso Deus. Mas quando a gente fala assim, em busca por mais de Deus, em busca por dons espirituais, a gente tem que fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: será que eu estou realmente desejando receber os dons espirituais? Eu tenho passado tempo pensando sobre os dons espirituais. Sabe, essa é uma pergunta que a gente tem que responder com muita sinceridade e entendendo a pergunta, porque quando a gente fala em buscar, a gente está falando de atitudes, de tomar atitudes. E quais seriam essas atitudes? Seriam buscar conhecimento, tanto lendo a Bíblia, quanto lendo livros que falem do assunto, ouvindo pregações a respeito, participando das nossas atividades. E outra coisa também muito legal e importante, que é passar tempo com Deus, o que a gente chama de oração. E aí, vocês têm orado pedindo pelos dons espirituais? A gente está fazendo uma atividade muito legal, que é de um orar pelos outros, né? E a gente está orando, tentando compreender as expectativas um do outro sobre os dons espirituais e orando para que Deus coloque esse desejo nos nossos corações e nos ajude a buscar mais os dons espirituais, porque isso é algo que edifica não somente as nossas vidas, mas nos edifica como corpo de Cristo, nos edifica como igreja. Então, se você é uma pessoa que tem tido dificuldade em estar em oração, em estar lendo a palavra de Deus e buscando conhecimento, eu quero te encorajar a dar esse passo. Dê esse passo diante de Deus, mesmo que você não tenha forças, fale para Deus: Deus, eu estou sem forças, eu estou distraído com algumas questões da vida e eu quero mais tempo contigo, porque são ferramentas, pessoal. Os dons espirituais são ferramentas tremendas que Deus nos deu para que possamos fazer a obra dele de forma cada vez mais eficaz, alcançando resultados cada vez melhores. E ele tem dons espirituais para todas as pessoas. Deus deu talentos e dons espirituais para todo mundo. Mas vamos começar então a introduzir mais o assunto, falando sobre o dom de profecia. Essa lição ela fala sobre o dom de profecia e sobre a ordem no culto. E vocês vão ver que tem tudo a ver. Uma coisa está bem linkada com a outra. Bom, mas falando de profecia, o conceito de profecia é que a profecia é uma fala reproduzida pelo homem por inspiração de Deus. Ou seja, é uma parceria entre o homem e Deus. É uma forma especial que Deus tem de falar com uma pessoa de forma individual, ou com um grupo menor, ou com a igreja toda. E Paulo, ele fala nessa carta mais específico sobre a igreja toda, sobre o que acontece num culto. E ele traz assim algumas diferenças que a gente vai estudar também entre profecia e um outro dom, que é o dom de línguas, mas daqui a pouquinho a gente entra mais nesse detalhe. Voltando um pouquinho, o dom de profecia, ele está entre os dons vocais ou da fala. Vocês se lembram? Já teve uma EBD falando sobre isso, aquela que tem o vídeo do pastor Luciano Subirá com o Douglas Gonçalves. O pastor Luciano Subirá, ele fala dessa classificação e que a profecia ela está junto com variedade de línguas
e interpretação de línguas. É um conjunto de dons relacionado à fala. E por que é tão importante a gente buscar mais conhecimento e compreender? Porque tem alguns detalhes que, se a gente não seguir, a gente vai estar fazendo algo que não agrada a Deus. Nós somos seres humanos, então nós estamos sujeitos a falhas. Então, se é algo que nós estamos fazendo representando a voz de Deus, o que nós devemos ter? Quem quer receber ou quem quer receber o dom de profecia ou já é profeta, deve buscar o quê? Conhecimento da palavra, deve buscar santidade, alinhamento com Deus, para que a mensagem entregue ela seja genuína. Tem uma palavra que diz assim, de um autor, que ele fala o seguinte: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, que é o que está escrito em 2 Pedro 1:21. E esse autor diz o seguinte: e tenha em mente que a mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, mas fiel e conscientemente, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, que é o que está em 1 Coríntios, capítulo 14, 32. Esse autor é Bergsten. Eu me enrolei um pouco para falar o nome dele aqui. Mas vocês viram só que interessante? Porque o próprio Deus sabe que nós somos sujeitos a falhas e que nós devemos ter uma vida mais próxima de Deus, uma vida de santidade, uma vida bem conectada com Deus, para que a gente possa transmitir a palavra de uma forma pura, de uma forma genuína. E como a gente deve saber se a mensagem profética ela é realmente de Deus, ela realmente está dentro dos propósitos de Deus? A gente tem que saber quais são os propósitos. E os propósitos estão em 1 Coríntios 14, versículo 3, que é edificar, exortar e consolar. E nós não devemos julgar as pessoas, nós devemos julgar as profecias, porque, como eu já disse, as pessoas estão sujeitas a errar também. E Paulo ele fala sobre isso em 1 Coríntios 14, 29, que diz o seguinte: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, para julgar também é preciso ter conhecimento e uma vida de santidade, não é verdade? Outra coisa também que é muito importante ter cuidado é com os falsos profetas. O pastor Gesiel Gomes, ele fala no livro dele, que é Dicionário do Espírito Santo, o seguinte trechinho que eu vou ler aqui para vocês. Existe ainda a profecia que é de procedência maligna, pois um dos propósitos de Satanás é semear a confusão no meio do povo de Deus. Daí a advertência de João: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, olha que tremendo e que cuidado que nós devemos ter, e nós só saberemos dessas coisas se buscarmos conhecimento e se tivermos discernimento espiritual, se estivermos próximos de Deus. E eu não quero dizer com isso que profecia é algo ruim. Pelo contrário, profecia é algo maravilhoso. É a voz de Deus falando através de um filho que ele escolheu para que profetizasse. Isso é muito bom e é muito importante que tenha na igreja. Paulo, ele até fala que esse é o melhor dom. Ele considera esse o maior dos dons espirituais. E ele, inclusive, faz uma comparação com o dom de falar em línguas. E aí, antes de continuar, eu quero fazer uma diferenciação para vocês desse falar em línguas que ele fala. Existe o falar em línguas como palavras de oração, e existe o dom de falar em línguas, que é aquele que uma pessoa fala em línguas assim para a igreja, e há a interpretação. Então Paulo faz essa comparação. E ele fala em 1 Coríntios 14, no versículo 4, o seguinte: quem fala em língua, assim mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Lá no versículo 13, ele fala o seguinte: por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar.
Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E por que Paulo fala isso? Porque, e aí já mistura um pouco com o tema de ordem no culto. Imagina se na igreja todas as pessoas fossem se levantando e falando só em línguas e tivesse um culto só falando em línguas. Estaríamos cada um nos edificando a nós mesmos, mas se houver a interpretação, aí sim a edificação do corpo de Cristo. E aí Paulo faz essa equivalência. Então, a profecia se equivale ao dom de falar em línguas com a interpretação. E aí esses conjuntos se equivaleriam. E como eu disse, Paulo já começa a introduzir esse assunto de ordem no culto. Mas vocês sabem o que ele queria dizer com ordem no culto? Porque quando a gente pensa de ordem no culto, às vezes a gente já pensa assim na programação, né? De vai ter uma pessoa cantando, um prelúdio, um hino da harpa, oferta, daqui a pouco louvor, pregação, oração final, bênção apostólica. Isso é organização. O que ele está querendo dizer aqui de ordem no culto tem mais referência, tem mais ligação com os dons espirituais. Hoje, nas igrejas, a gente vê uma diminuição do manifestar dos dons espirituais. E eu já vi pessoas experientes, como o próprio pastor Luciano Subirá, dando a seguinte explicação, que os cultos se tornaram muito grandes, né? Então é difícil dar oportunidade para todas as pessoas. Em reuniões menores, a gente consegue dar oportunidade para mais pessoas louvarem, exercer o dom de louvar, as pessoas poderem orar, profetizar, tem mais liberdade, não que no culto normal, maior, não tenha. E também porque as pessoas estão buscando menos. Lembra aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa lição? Que da importância da gente realmente buscar com um coração sincero e com muita sede mais do poder de Deus, mais dos dons espirituais. Então, é por isso que ele dá essa explicação. E aí, então, vocês imaginem se todo mundo for querer falar e exercer o seu dom espiritual ao mesmo tempo. O que vai acontecer? A gente só vai estar edificando a nós mesmos, e não o corpo de Cristo, não todo mundo. Porque senão quem está sentado do outro lado da igreja não vai entender o que está acontecendo, não é verdade? Por isso que ele fala em 1 Coríntios 14, lá no versículo 26, o seguinte: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. E aí ele vai dando detalhes de como fazer isso, né? Da quantidade de gente para falar ao mesmo tempo e detalhes assim. Mas isso também não significa que ele não gostava dos outros dons. Paulo mesmo fala lá no finalzinho assim, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ele inclusive fala no versículo 18 assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então ele era uma pessoa que realmente gostava muito das coisas de Deus, muito dos dons espirituais, mas ao mesmo tempo ele compreendia que o nosso culto deve ser racional. Isso não significa também não deixar o Espírito Santo agir como ele quer. Se é a hora tem a programação lá e a hora do louvor ou da pregação, e o Espírito Santo conduz o nosso pastor para uma outra direção, para fazer uma oração por quem está doente, para quem quer receber batismo no Espírito Santo, isso é direção do Espírito Santo de Deus. Isso é deixar Deus trabalhar como Ele quer, isso é dar liberdade para Ele. Mas tudo deve ser feito com ordem, e é isso que Paulo trouxe nesse ensinamento à igreja de Corinto e a nós também. Bom, nós vimos vários detalhezinhos sobre o dom de profecia e sobre ordem no culto. A gente vai estar aprofundando um pouco mais disso em outros encontros, em outras lições, em outras atividades nossas, mas eu quero te encorajar a continuar buscando, a continuar se aproximando de Deus,
Deus tem a todos vocês dons espirituais e experiências mais tremendas. Continue se envolvendo com eles, com o Deus, com o Espírito Santo, buscando mais conhecimento, passando mais tempo em oração, que Ele vai se revelar de forma cada vez mais poderosa. Que Deus possa abençoar muito a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.